O apito da máquina ao lado da minha cama era o som mais caro que alguma vez ouvira na minha vida. Cada bip marcava mais €1 que eu, Sofia, tivera de pagar, sozinha. A minha filha, envolta num cobertor cor-de-rosa, dormia no berço, transparente. Era perfeita, e a sua chegada ao mundo ficara marcada por uma fatura do hospital que eu apertava na mão com os nós dos dedos brancos. "Senhora Dias, os papéis da alta estão prontos", disse uma enfermeira com uma voz suave. Assenti. Não confiava na minha voz. Do outro lado da cortina ouvia outra família. Risos, sussurros. "Avó, vem vê-lo." Formou-se-me um nó na garganta. Engoliu. Quando a enfermeira se foi, peguei no telemóvel. Havia uma mensagem do Diogo, o meu marido. "Está tudo bem." A mãe pergunta se precisas de alguma coisa. Um humor negro, ácido, subiu-me pela garganta. Precisava de alguma coisa? Sim, precisava que o meu marido estivesse aqui em vez de enviar recados da mãe. Precisava de não ter passado a noite anterior entre contrações a ligar para a minha sogra. Flashback. 36 horas antes. A contração dobrou-me pela cintura, agarrada ao umbral da porta do nosso apartamento nas Avenidas Novas, em Lisboa. "Diogo, está na hora, consegui dizer." Ele ficou mais pálido do que eu. "Vou ligar à mãe." "Chama um táxi", quase gritei. Mas ele já estava a marcar. Ouvi a sua voz trêmula a explicar. Depois, um silêncio. Assentiu. Desligou. "Ela diz para irmos, que nos encontra lá, para não nos preocuparmos com nada." No táxi agarrei a sua mão. "Diogo, o cartão, o da conta conjunta", ele evitou. O meu olhar. "Sofia, tu sabes como é. O meu ordenado vai para a conta da mãe. Ela dá-me o dinheiro para as despesas da semana, mas temos poupanças, não?" "Temos. Para isto, para emergências." Ele olhou pela janela. "A mãe gere as poupanças." Um frio que não tinha nada a ver com as contrações espalhou-se pelo meu peito. Eu sabia, claro que sabia, mas confrontar a realidade num táxi, a caminho do hospital, com o teu filho prestes a nascer, é diferente. Durante 6 anos de casamento, o ordenado do Diogo, engenheiro técnico, fora diretamente para a conta da Carmo. A sua mãe viúva, para ajudar, dizia ele, é para que não se sinta sozinha, para que gira melhor. Ela percebe de números. E eu, tonta de mim, tinha aceitado. Por quê? Vivíamos num apartamento maravilhoso, cheio de sol, que a minha mãe, Isabel, nos tinha oferecido como presente de casamento. Para começarem com o pé direito, disse ela. Não pagávamos hipoteca. Os meus rendimentos como designer, gráfica freelancer cobriam a comida, os serviços, as minhas coisas. Não há problema, pensava eu, até que houve. No hospital, a dor apagou tudo, até o medo, até a raiva, até a imagem da Carmo. Sentada na sala de espera, impecável no seu fato de saia e casaco, como se estivesse numa reunião do conselho de administração. Deu um beijo ao Diogo, a mim uma palmada no ombro. Coragem, minha filha. As horas passaram. No final, um grito, o meu, e depois o dela, a minha menina. Puseram-na sobre o meu peito e o mundo reduziu-se ao seu rosto enrugado e perfeito. Depois, quando a euforia se acalmou num sussurro, chegou a realidade. Uma enfermeira com uma pasta. Senhora Dias, precisamos dos dados para a faturação. Tem seguro de saúde. Privado? Carmo aproximou-se. Não, ela não tem. O Diogo está no SNS, mas o parto é nesta clínica privada. Há que pagar um valor de copagamento. Enfermeira assentiu. Exato. O adiantamento é de 2.500 euros. Pode ser com cartão. Os 3 olhamos para a Carmo. Ela abriu a sua mala grande, de pele cara. Tirou a carteira. Abriu-a, olhou para dentro, depois para mim. Os seus olhos claros e frios não pestanejaram. Lamento, Sofia. Não tenho um único euro comigo. E na conta, neste momento, não há liquidez. São investimentos a prazo, tu entendes. O ar desapareceu do quarto. O Diogo ficou a olhar para a mãe de boca aberta. Mãe, mas e o dinheiro da reserva para as urgências? Isso não se toca, Diogo.
disse ela com uma voz doce, mas firme. É para verdadeiras emergências. Isto, bem, é uma despesa prevista. Sofia, querida, tu deves ter alguma coisa, não? Dos teus trabalhos. Olharam para mim, o meu marido em pânico, a minha sogra com uma expectativa quase científica. Senti o olhar da enfermeira. Senti o peso da minha filha a dormir. Senti como algo dentro de mim se partia, se fazia em cacos, e entre esses cacos, surgiu uma calma de gelo. Sim, disse eu, e a minha voz soou, estranhamente serena. Sim, tenho. Tirei a minha carteira, tirei o meu cartão pessoal, o que estava ligado à conta, onde guardava os meus ganhos, as minhas poupanças, aquelas que ninguém geria a não ser eu. Dei-o à enfermeira. Pague. Com este, por favor. Carmo sorriu, satisfeita. Bom, resolvido. Que susto. Hein, Diogo? O Diogo murmurou algo, aliviado. Ele não viu a fenda, não viu o abismo que se acabara de abrir sob os nossos pés. Presente. Assinei o papel da alta, a fatura paga até ao último cêntimo. Coloquei a minha filha, a Laura, no ovinho. Não viera ninguém buscar-nos. Um táxi outra vez. Só que desta vez ia completamente sozinha. O apartamento cheirava a fechado, a vazio. Coloquei a Laura a dormir no seu Moisés novo. Depois percorri as divisões. A sala com a foto do nosso casamento, onde a Carmo ocupava o centro. A cozinha, onde ela decidia o menu semanal. O quarto de hóspedes, que era mais dela do que nosso, cheio das suas coisas. Fui ao telefone e marquei um número que não era o do Diogo nem o da minha mãe. Era o de um serviço de serralharia 24 horas. Preciso de mudar a fechadura da porta do meu domicílio. Agora mesmo, meia hora depois, um homem com uma caixa de ferramentas trabalhava na porta. Som do berbequim pareceu-me uma música libertadora. Quando terminou, deu-me 4 chaves novas, brilhantes. Tenha certeza de que não quer deixar uma cópia. Lá dentro para o seu marido, senhora? Perguntou. Tenho a certeza absoluta, sorri. Foi o primeiro sorriso real desde que soube que estava grávida. Fechei a porta, rodei a chave. O clique foi definitivo. Depois, peguei nas chaves, velhas, as que o Diogo e a Carmo tinham, e atirei-as para o lixo da cozinha, por baixo dos restos de um café que ninguém tinha lavado. A Laura chorou. Fui até ela. Peguei-lhe ao colo. Cheirava a leite, a vida nova. Bem-vinda à casa, querida, sussurrei. À nossa casa. Aguardei. Sabia que não. Tardariam. A Carmo viria para supervisionar. O Diogo chegaria depois do trabalho, à espera do jantar. A sua chave não giraria na fechadura. O seu mundo, ordenado, controlado, iria espatifar-se contra a minha porta nova. Sentei-me no sofá com a Laura no regaço e esperei. Pela primeira vez em anos, eu tinha o controlo. E a chave? O primeiro clique foi suave. Um som metálico de costume que veio da porta, precisamente quando começava a anoitecer. A Laura dormia. Eu estava no sofá, imóvel, a escutar cada ruído do patamar. Depois veio o forçar, um ranger de metal preso, um baque surdo como de um ombro contra a madeira e a voz do Diogo, confusa, quase um sussurro. O que se passa? O som da chave a girar com força bruta. 1, 2, 3 vezes. Fracasso, um silêncio espesso. Depois, passos e a voz da Carmo, aguda, a perfurar a porta de carvalho. Sofia, abre. Ah, chave não funciona. Deve estar estragada. Não me mexi. Respirei fundo. O bater do meu coração era um tambor furioso nos meus ouvidos. Passei os dedos pelo telemóvel, que estava no sofá, frio e silencioso. Não ia ligar, não ia abrir. Tinha de ser ele. Tinha de ser ele a dar o primeiro passo, ou a mostrar a sua verdadeira face. A campainha tocou, um som longo e insistente, que cortou a paz do apartamento. Ah! Laura remexeu-se no seu sono. A campainha não parava. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. Depois, os punhos. Golpes fortes e impacientes, de nós de dedos que não pediam licença. Sofia, estás aí? Estás bem? Era o Diogo agora.
Havia pânico na sua voz. Um pânico genuíno. Talvez por mim, talvez pela situação que lhe escapava das mãos. Levantei-me, caminhei até a porta sem fazer barulho. Através do olho mágico, um olho de peixe que distorcia a realidade, vi-os. A Carmo de pé com os braços cruzados, a mala pendurada no antebraço, a boca uma linha dura de irritação, o Diogo pálido, despenteado, com a gravata frouxa, a olhar para a fechadura como se fosse um enigma por resolver. Tinha na mão a sua chave, a velha, a inútil. Deve ser da fechadura, filho, disse a Carmo com aquela segurança que a caracterizava. Está partida. Teremos de chamar o seguro, mas que incômodo, precisamente hoje e com a menina recém-chegada. Mas e a Sofia? Perguntou-o. Diogo, olhando em redor como se eu me pudesse materializar no patamar. E a bebé? Onde estão? Lá dentro. Onde haviam de estar? A dormir, provavelmente. Coitada, deve estar esgotada, por isso é que não ouve. Toca outra vez. O Diogo carregou na campainha de novo. Uma sequência interminável. A minha cabeça começava a latejar ao ritmo daquele som estridente. Agarrei o puxador da porta. O metal estava frio, firme, novo. O telemóvel no sofá vibrou, dançando sobre o tecido. O ecrã iluminou-se. Diogo. Deixei tocar. 1, 2, 3 vezes. Ao quarto toque, parou. Um segundo depois, vibrou de novo. Diogo. E outra vez. E outra. No patamar, vi-o tirar o telemóvel. Da orelha, desconcertado. Não atende. Bem, liga para o telemóvel dela, não. Para o fixo, disse a Carmo, como se explicasse algo a uma criança. Foi o que eu fiz, mãe. O tom do Diogo, invulgarmente áspero, fez a Carmo levantar uma sobrancelha. Um minúsculo gesto de surpresa, de advertência. Ele baixou o olhar, voltou a marcar. Desta vez, atendi. Precisava de o ouvir. Precisava que ele me ouvisse. Sofia. A sua voz era um suspiro de alívio do outro lado da linha. Graças a Deus. Estás bem? A menina está bem? A chave não abre. A fechadura está... Não. Está partida. Cortei eu. A minha voz soou clara, plana, como vidro. Eu mudei-a. Um silêncio longo. Através do olho mágico vi a sua expressão congelar depois. Decompor-se em pura incredulidade. O quê? Mudei a fechadura, querido. A palavra querido saiu carregada de um veneno doce. A velha já não servia. Era insegura. Mas, por que não nos avisaste? Estamos aqui fora. Abre, por favor. Está frio aqui. Ao meu lado, na parede, o termômetro marcava 18 graus Celsius. Uma tarde de primavera amena em Lisboa. Olhei para a Carmo, que observava o filho com impaciência. Não, disse eu. Como assim não? A sua voz subiu de tom. Sofia, isto não tem piada. Abre a porta agora. Não, repeti. Não te vou abrir. Outro silêncio, mais tenso. A Carmo arrancou-lhe o telemóvel. Sofia, sou eu. Ah, Carmo. O que significa isto? Estamos cansados. O Diogo vem do trabalho. Tem de entrar na sua casa. Isto é uma parvoíce. Abre e falamos. Não há nada para falar, Carmo, disse eu. Tu não entras. Estás doente? Tens febre? É a febre. Do leite. A sua voz era condescendente, de um médico que fala com um demente. Abre agora mesmo, rapariga. Não me obrigues a chamar. A quem? Interrompia. Pela primeira vez deixei que o gelo da minha voz se gretasse, revelando o fogo que ardia por baixo. A quem vais chamar, Carmo? Ao serralheiro? Acabei de despedir um. A polícia? Força. Mostro-lhes a escritura desta casa. Está em meu nome, apenas em meu nome. A que a minha mãe me deu, não. Em nome do teu filho, e muito menos no teu. O silêncio do outro lado do telefone foi absoluto. Depois, um arquejo. Não de surpresa, de ira. Pura, densa ira. Como te atreves? Atrevo-me, disse, lentamente, porque hoje paguei sozinha o parto da minha filha. Porque há 6 anos que o meu marido dá o seu ordenado inteiro à sua mamã. Porque vivo numa casa que é minha, mas na qual tu ditas as regras.
Atrevo-me porque já não me resta nada a perder. Nem um euro, nem uma lágrima. Nada. Dá-me esse telefone. Ouvi a voz abafada do Diogo. Um forcejar. Depois, a sua. Respiração ofegante no auricular. Sofia, pelo amor de Deus, o que estás a dizer? O que se passou? Por favor, abre. Vamos conversar. É a minha casa. Ah, tua casa? Soltei um riso curto, amargo. A tua casa, Diogo. A casa na qual não podes decidir nem o que comprar para a tua filha que acaba de nascer? A casa da qual a tua mãe tem chave, mas tu não tens dinheiro para pagar o nascimento dela? Não. Esta já não é a tua casa. Esta é a minha casa e a da minha filha. Sofia, estás histérica, gritou ele desesperado. É o cansaço, são as hormonas. Abre. Agora mesmo. Adeus, Diogo. Não desligues. Sofia. Desliguei. Desliguei o telemóvel. Deslizei pela porta até ficar sentada no chão, com as costas contra a madeira maciça. Do outro lado, o mundo explodiu. Abre esta porta. O grito do Diogo, rouco, dilacerado, foi seguido de um pontapé na base da porta. Baque. Mas o que se passa aqui? Uma voz nova, idosa, com sotaque de toda a vida. Era a vizinha do terceiro, a dona Elvira. Diogo, está tudo bem? É a Sofia. Ela não nos abre, dona Elvira, gritou a Carmo, mudando instantaneamente, para um tom de vítima aflita. A minha nora trancou-nos cá fora, com o bebê lá, dentro. Não sabemos o que lhe aconteceu. Deve estar doente, fora de si. Meu Deus, murmurou a vizinha. Bateu a porta, suavemente. Sofia, querida, sou a dona Elvira. Estás bem? Precisas de alguma coisa? Mordi o lábio. A dona Elvira. Era boa gente, mas não era da sua conta. Não respondi. Estão a ver? Disse a Carmo, a sua voz a tremer de uma maneira que só eu sabia. Ser falsa como uma nota de 3 euros. Não responde. Está lá dentro com a pobre criatura. É um perigo. Temos de chamar a polícia, a segurança social. Isso fez-me levantar. Rápida, pus-me de pé e abri o olho mágico. Os 3 estavam ali. A dona Elvira com o seu hobby preocupada. O Diogo com o rosto desfigurado. E a Carmo com lágrimas de crocodilo a brilhar-lhe nos olhos, mas com o olhar frio, calculista, fixo no olho mágico, como se me pudesse ver. Abri a porta. Apenas a corrente de segurança, que nenhum serralheiro tocara, continuava posta. O espaço de 10 centímetros mostrou o meu rosto, pálido, mas sereno, e, atrás de mim, o Moisés com a Laura a dormir placidamente. Estou perfeitamente. Bem, dona Elvira, disse com calma. E a minha filha também. Muito obrigada. Isto é um assunto de família. Peço-lhe que nos desculpe o barulho. Mas, filha, não podes deixar o teu marido na rua, disse a vizinha, confusa. Ele não. Está na rua. Tem a casa da mãe em Arroios, disse eu, olhando fixamente para a Carmo, ou um hotel, ou onde quer que seja. Mas esta noite, esta casa está fechada. É a casa do meu filho, explodiu a Carmo, lançando-se contra a porta. O seu dedo, com a unha perfeitamente pintada, apontou para mim através da fresta. Tu não podes fazer isto. Eu tenho coisas aí dentro, as minhas coisas. Amanhã, disse eu, podes passar para recolher as tuas coisas, com hora marcada e com supervisão. Boa noite. E fechei a porta suavemente, mas com um clique final que ressoou no patamar como um disparo. O último som que ouvi foi o grito abafado, furioso, da Carmo e os soluços de raiva do Diogo, antes de os passos da dona. Eu vira arrastados e hesitantes se afastarem. Fiquei ali encostada à porta a respirar. Lá fora começou a cair uma chuva. Miudinha. Eu estava dentro. Eles fora. A linha fora traçada e a batalha só. Agora começara. O choro da Laura despertou-me ao amanhecer. Não tinha dormido, apenas caíra num estado de inconsciência vigilante. Cada ruído da rua a fazer-me saltar. Mas o seu choro era real, tangível, uma âncora. Levantei-a, mudei-lhe a fralda, amamentei-a no silêncio azulado da sala. Da janela, as avenidas novas começavam a espreguiçar-se
e lá embaixo, no banco do jardim em frente ao portal, via a silhueta. Diogo, envolto no seu casaco, de cabeça baixa, tinha ficado toda a noite. Uma dor aguda, estúpida, atravessou-me o peito. Sufoquei-a com raiva. Compaixão agora? Encostei a testa ao vidro frio. Ele levantou a cabeça como se sentisse o meu olhar. Os nossos olhos encontraram-se através da distância e do vidro. Não consegui ler a sua expressão, apenas vazio. Afastei-me. Às 9 tocou a campainha. Não era o martelar da noite anterior, era um toque, breve, educado. Olhei pelo olho mágico. A minha mãe, Isabel, e ao seu lado um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho, fato impecável. Luiz, seu amigo, notário e advogado de família. Respirei de alívio. Abri. A Isabel não disse nada. Abraçou-me. Um abraço forte que cheirava ao seu perfume, de sempre e a sabonete. Depois, segurou-me pelos ombros e examinou-me. Estás de rastos, filha. Não tanto como eles, disse eu, com um gesto em direção à janela. O Luiz entrou, cumprimentando com uma leve inclinação o seu olhar experiente. Percorreu o hall de entrada. A porta nova Sofia. A Isabel pôs-me ao corrente. Trouxe os documentos. Trazia uma pasta de couro. Sentámo-nos na sala, enquanto a Isabel preparava café. O Luiz estendeu os papéis sobre a mesa. O registro de propriedade. A escritura de doação em vida. Tudo em meu nome, apenas no meu. Eu sabia, claro, mas vê-lo ali, com selos e assinaturas oficiais, era diferente. Era um muro de tijolo legal. É irrefutável, disse o Luiz com voz tranquila. É a única proprietária. É um bem privativo anterior ao casamento, doado pela sua mãe apenas a si. Nem a comunhão de adquiridos, nem, claro, a sua sogra tem qualquer direito sobre o imóvel. Ela pode reclamar os seus bens pessoais, mas deve fazê-lo de forma pacífica ou com uma ordem judicial. E ele, o seu marido, tem o direito de uso por ser a morada de família. Mas esse direito extingue-se se a convivência for quebrada ou se, como proprietária, lhe retirar a permissão. A casa é sua. E se ele chamar a polícia? Perguntei, embalando a Laura. A polícia confirmará a propriedade. Se mostrar estes papéis e afirmar que não lhe permite a entrada, irão embora. É um assunto cível, não criminal. Ele pode ir a um tribunal reclamar o seu direito de uso, mas com estes antecedentes, Luiz fez um gesto eloquente. Seria um processo longo e caro. A campainha tocou de novo, agressiva desta vez. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. Luiz ergueu uma sobrancelha. Eles, assenti. Levantei-me com a Laura, nos braços. Luiz levantou-se também. Queres que fale eu? Não, disse. Esta é a minha batalha. Fiquem atrás de mim. Abri, sem a corrente. No patamar estava a Carmo. Usava o mesmo fato de ontem, agora amarrotado. O seu cabelo, sempre perfeito, estava ligeiramente desarrumado. Tinha os olhos injectados de sangue. Atrás dela, um homem com uma caixa de ferramentas. Um serralheiro e mais atrás, o Diogo pálido como cera. Ah, estás bem? Menos mal, disse a Carmo sem fôlego tentando entrar. Eu bloqueei a passagem com o meu corpo. O que queres, Carmo? O que hei de querer? Entrar na minha casa. Este homem vai mudar a fechadura. A que puseste também deve estar estragada. O seu sorriso era tenso, um músculo repuxado. Não nos faças passar mais vergonha em frente à vizinhança. Esta não é a tua casa, disse eu lentamente, e este senhor não. Vai tocar na minha porta. O serralheiro olhou, desconfortável, para a Carmo, depois para mim, a senhora. Disse-me que havia uma chave partida e que não conseguia entrar. Eu sou a proprietária, disse-lhe, olhando-o diretamente, e não solicitei os seus serviços. Peço-lhe que se vá embora ou chamarei a polícia por tentativa de invasão de propriedade. O homem recuou como se lhe tivessem encostado um ferro em brasa. Eu não quero problemas. Pague-me a hora de deslocação e vou-me embora. A Carmo fulminou o homem com o olhar,
mas remexeu na mala com mãos trêmulas e deu-lhe uma nota. O serralheiro desapareceu pelas escadas como uma alma que leva o diabo. Estás satisfeita? Cuspiu a Carmo. Humilhar-me assim. Diogo, vês? Vês ao quê? Ela chegou? O Diogo não olhava para a mãe, olhava para mim. Havia algo nos seus olhos. Não era só cansaço, era perplexidade, como se visse uma estranha. Sofia, por favor, isto foi longe demais. Deixa lá o dinheiro, falamos, mas deixa-nos entrar. É o meu lar. O seu lar? A voz do Luiz, serena e firme, soou atrás de mim. Apareceu ao meu lado com a pasta na mão. Desculpe, sou o Luiz Monteiro, advogado da senhora. Dias. Estendeu um cartão profissional na direção da Carmo, que o ignorou. Este imóvel é propriedade privativa e exclusiva da minha cliente, Sofia Dias. Os documentos estão em ordem. Se não abandonar o patamar, que é uma parte comum do edifício, chamaremos a polícia por coação. A Carmo empalideceu. Depois, o seu rosto tingiu-se de um vermelho púrpura. Advogado? Trouxeste um advogado? Estás louca? Diogo, diz-lhe alguma coisa. É tua mulher. Senhora, continuou o Luiz, imperturbável, pode reclamar a entrega dos seus bens pessoais através de um requerimento escrito, ou pode acordar com a minha cliente 1 hora para os recolher. Não hoje. Tudo o resto é um assunto entre a minha cliente e o seu marido, que deverão resolver, provavelmente, com assistência jurídica. Foi a expressão bens pessoais que a quebrou, como se, de repente, se desse conta de que era legalmente uma visitante, uma intrusa. A sua dignidade, a sua armadura de controlo, fez-se em cacos. És uma ingrata, gritou a sua voz, quebrando-se num grito estridente. Demos-te o nosso filho, acolhemos-te na família e é assim que nos pagas, fechando-nos na rua. És uma loba, uma arpia. Vais acabar sozinha. Da sua boca saía espuma. O Diogo tentou segurá-la pelo braço. Mãe, por favor, acalma-te. Não me toques. Ela sacudiu-o, virando-se para ele com fúria. E tu, olha ao que a tua mulher chegou e tu aí, parado, como um boneco. És um inútil, um homem sem caráter. Por tua culpa estamos assim. Cada palavra era um chicote. Vi as costas do Diogo curvarem-se, como se ele se tornasse mais pequeno sob a chuva de insultos. Já não olhava para mim, olhava para o chão, derrotado. E nesse momento, eu vi-o, não o homem que me abandonara, no hospital. Vi o menino de 30 e tal anos que nunca conseguira escapar da sua mãe. Carmo, disse eu, e a minha voz soou estranhamente calma no meio do furacão. Ela virou-se para mim, com os olhos esbugalhados. Tens 1 hora, às 11 em ponto, pode subir para recolher todas as tuas coisas. Eu estarei presente. Se trouxeres o Diogo, ou se tentares levar algo que não seja teu, chamo a polícia. E, da próxima vez, não será só um aviso. A porta do elevador abriu-se. 2 agentes da PSP, alertados por algum vizinho, saíram. Algum problema aqui? A Carmo, ao ver o uniforme, mudou. Instantaneamente. As lágrimas de crocodilo voltaram. Oh, agentes, graças a Deus. A minha nora trancou-nos fora. A mim e ao meu filho. Temos todas as nossas coisas lá dentro. É um sequestro. Um dos agentes, um homem jovem, olhou para mim. A senhora é a proprietária do domicílio? Sim, disse eu. O Luiz ao meu lado assentiu. Mostro-lhes a documentação. Esta senhora não vive aqui. O meu marido e eu estamos a ter uma discussão conjugal. Decidi que preciso de espaço. Como proprietária, posso negar o acesso. Correto. O agente mais velho, mais experiente, compreendeu a situação de imediato. Viu os papéis que o Luiz lhe mostrava, viu a Carmo, histérica, o Diogo mudo, a mim com um bebê nos braços, mais um drama de vizinhança. A senhora tem razão no que toca à propriedade, disse com voz. Cansada. É um assunto cível. Se não há violência nem ameaças, não podemos intervir. Sugiro que se vão embora
e procurem uma solução dialogada ou falem com um advogado. Mas as nossas coisas, soluçou a Carmo, mas o choro já não convencia ninguém. A proprietária deu-lhe 1 hora para as recolher, disse o Luiz, cortês, mas firme. Sugiro que aproveite. Os agentes foram-se embora com um último conselho de tranquilidade. A Carmo encostou-se à parede, vencida. O Diogo, por fim, levantou o olhar. Não para a sua mãe, para mim, nos seus olhos. Não havia ira, nem sequer súplica. Apenas um vazio imenso e uma pergunta muda, aterradora. E agora? Às 11, Carmo, repeti, e fechei a porta devagar, em frente ao seu olhar de ódio, puro, e ao do Diogo, perdido num abismo que acabáramos de cavar entre nós. A porta fechou-se. O som do ferrolho ao entrar no seu lugar ressoou como um ponto final. Atrás da madeira, o silêncio foi absoluto. Nem gritos, nem soluços, nada. Durante 1 minuto longo, fiquei imóvel com a testa apoiada na porta, a suster a respiração. Ter-se-iam ido embora? Teria sido demais? Foram-se, disse. A voz tranquila do Luiz às minhas costas. Pelo elevador. Ouvi-o a descer. A minha mãe, Isabel, rodeou-me com um braço. Filha, senta-te. Estás a tremer. Tinha razão. Um tremor fino, incontrolável, percorria minhas mãos. Tinha-o atribuído à tensão. Mas agora, com a adrenalina a desaparecer, invadia-me um vazio gigante, gelado. Entreguei-lhe a Laura, que permanecera milagrosamente dormir durante toda a confusão, a minha mãe. A necessidade de ter as mãos livres, de não me agarrar a ela como a um salva-vidas, era urgente. O Luiz recolheu os seus papéis. Estiveste muito bem, Sofia, com firmeza, dentro da lei. Agora, a bola está do lado deles. O mais provável é que ele tente contactar-te para negociar. Não cedas. Tens toda a vantagem. Lembra-te, precisas de um plano claro. O que queres? Uma separação? Uma mediação? Que ele quebre o vínculo econômico com a mãe? O que queria? A pergunta ressoou-me na cabeça. Oca. Há 24 horas, só queria pagar a fatura do hospital e dormir. Agora, queria o meu marido de volta? A imagem dele, curvado sob os insultos da Carmo, provocava-me uma pena doentia. Mas Adu, homem que assentiu quando a sua mãe disse que não havia dinheiro para o nosso parto, essa imagem queimava. Não sei, confessei, e a minha voz soou pequena, de menina assustada. Só sei que não posso continuar assim. Não tens de decidir nada agora, disse a Isabel, embalando a neta. Descansa, come alguma coisa. Nós vamos embora. Luiz, vens? Deixemos que ela respire. Despediram-se com beijos e promessas de ligar. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio do apartamento tornou-se físico, pesado. Sentei-me no sofá. O mesmo sofá que tínhamos escolhido juntos, o Diogo e eu, num saldos, a rir. Porque ambos gostávamos do mesmo tom de cinzento. Tudo à minha volta falava de um nós que talvez nunca tivesse existido, apenas de um eu e um ele unidos. Por um fio que a Carmo manejava. A campainha tocou de novo. Um único toque, curto, hesitante. Não me levantei. Espreitei pelo olho mágico. Era o Diogo. Sozinho. Parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. Tinha olheiras roxas, a barba por fazer, a camisa amarrotada. Tinha tirado o casaco. Estava frio no patamar, mas ele não parecia notar. Trazia as chaves velhas na mão, a olhá-las fixamente, como um objeto arqueológico cujo uso esquecera. Não queria abrir. Cada fibra do meu corpo gritava que não o fizesse, que me protegesse, que protegesse a Laura dentro desta bolha de paz recém-conquistada. Mas outra parte, mais fraca e estúpida, a parte que amara aquele homem de barba, suave e riso fácil, queria ouvir o que ele tinha para dizer. Queria, talvez, que ele dissesse algo, qualquer coisa, que fizesse toda esta dor ter sentido. Tirei a corrente, abri, não lhe dei passagem. Olhámo-nos. Nos seus olhos, viu mesmo abismo que vira antes, mas agora estava mais perto. Havia medo, um medo, autêntico animal de cair. Olá,
disse ele, a sua voz rouca pela falta de sono e pelos gritos. Olá! Um silêncio incômodo. Ele olhava para além do meu ombro, para o interior do apartamento, como um náufrago a olhar para a margem desde o mar. Posso entrar? Só um momento para falar. Fez um gesto vago com a mão. Sem a tua. Mãe, queres dizer? O seu maxilar retizou-se. Assentiu, um movimento quase imperceptível. Sim, sem a minha mãe. Afastei-me. Ele entrou. Fechei a porta, mas não pus o ferrolho. Um gesto que não passou despercebido a nenhum de nós. Caminhou até ao centro da sala, olhando em redor como se fosse a primeira vez. Parou em frente à fotografia do nosso casamento. Nela, a Carmo estava entre nós os dois, com um sorriso triunfal. Suas mãos pousadas sobre as nossas. Sempre me parecera uma foto bonita. Agora, parecia um aviso. Onde está ela? Perguntei. Em casa. Na casa dela, quero dizer. Levei-a. Está destroçada. Não o suficiente, murmurei, indo para a cozinha. Precisava de fazer algo com as mãos. Pus água a ferver para um chá. Ele seguiu-me, apoiando-se no umbral da porta, demasiado grande para o espaço agora. Sofia, o que aconteceu no hospital com o dinheiro? Eu não sabia. Juro-te. Ela disse-me que tinha transferido o dinheiro para a nossa conta, que eu só tinha de ir ao multibanco. Eu não verifiquei. Confiei. A água começou a silvar. Tirei 2 chávenas. Automaticamente, a sua, a azul, a que ele gostava. Parei, guardei-a no armário. Tirei outra, branca, impessoal. Confiaste? Repeti, sem me virar. Como confiaste quando ela disse que era melhor o teu ordenado ir para a conta dela para poupar? Como confiaste quando ela disse que se encarregaria da hipoteca que nunca tivemos? Como confiaste quando ela decidiu que o quarto de hóspedes era o seu closet permanente? Confiaste nela para tudo, Diogo. Menos para estar ao meu lado quando a tua filha nascia. Eu estava lá, protestou ele, com um vislumbre de fogo. Fisicamente, virei-me, e o grito saiu-me do peito. Mas a tua cabeça, a tua vontade, a tua carteira estavam com ela. Sabes o que se sente, Diogo? Sabes o que é dar à luz sabendo que o pai do teu filho não é teu companheiro, mas o mensageiro de outra mulher? Sabes o que é assinar uma fatura de milhares de euros com o teu cartão, o que tu ganhaste com o teu esforço, porque a família que juraste construir virou-te as costas? Ele empalideceu. Apoiou-se com ambas as mãos na bancada, como se as pernas lhe falhassem. Não era assim. É a minha mãe. É complicado. Explica-me, exigi, plantando-me à sua frente. Pela primeira vez em anos, não tinha medo do seu desconforto, da sua retirada. Faz-me entender. Porque, do meu ponto de vista, a tua mãe é uma mulher controladora, que tem o seu filho de 30 e tal anos preso por uma trela, e tu deixas. Por quê, Diogo? Por quê? A sua resistência quebrou-se, não com lágrimas, mas com um colapso para dentro. Deixou-se cair numa cadeira da cozinha, enterrando o rosto nas mãos. A sua voz saiu abafada, apagada, porque ela morreria. A declaração tão simples, tão absoluta, deixou-me sem ar. O quê? Se eu a deixasse a desiludir, ela morreria, repetiu, levantando o olhar. Seus olhos estavam cheios de um pânico antigo, infantil. O meu pai morreu, quando eu tinha 12 anos. Um infarte. Caiu na cozinha. Eu estava a ver televisão. Ela desmoronou-se. Durante anos. Não comia, não saía da cama. Eu tinha de ir às compras, pôr máquinas de lavar, pagar as contas que encontrava debaixo da porta. Tinha 12 anos, Sofia, e era o homem da casa. A água ferveu. Desliguei o fogão. O silêncio era apenas quebrado pela sua respiração entrecortada. Ela dizia-me, és tudo o que eu tenho. Sem ti, morro. Dizia-o a chorar, a abraçar-me. Depois, quando me tornei mais velho, começou com o dinheiro. Ajuda-me, que eu não percebo destas coisas. Tu és esperto. Depois, guarda-mo tu, que a mim roubam-me. Depois, dá-mo a mim,
que eu guardo tu melhor para o teu futuro. E o futuro nunca chegava, Sofia. Só mais. Necessidades, mais medos, mais sem ti, morro. É chantagem emocional, disse eu. Mas a minha voz perdera a força. Não era desculpa, era uma explicação. Uma prisão cujas grades ele vira crescer desde a infância. Eu sei, gritou ele, batendo na mesa com o punho, fazendo as chávenas tilintar. Porra, Sofia, eu sei. Mas quando ouves isso a tua vida inteira, quando viste a tua própria mãe, a única família que te resta, à beira do abismo, o que fazes? Empurrá-la? Eu não consigo. De cada vez que tento dizer que não, vejo-a. Vejo-a como ficou depois do pai e sinto um medo que me paralisa. Levantou-se e começou a andar pela cozinha, um tigre numa jaula minúscula. Contigo era diferente. Tu eras forte, independente. Tinhas a tua mãe, o teu trabalho, a tua vida. Não precisavas de mim. E eu pensei, Deus, pensei que, agarrado a ti, poderia soltar-me dela, pouco a pouco. Mas ela sentiu que eu te amava, que contigo podia ser eu mesmo, e apertou mais. Os nós. O dinheiro foi o último, o definitivo. Se controla o meu dinheiro, controla-me a mim. E se me controla a mim, não te perderá. Mas perdeste-me, Diogo, sussurrei. A dor no meu peito era agora uma coisa, aguda, lancinante. Por tentares não a perder a ela, perdeste-me a mim e a tua filha. Não vês? A tua filha, Diogo. A tua filha. Vais deixar que a Carmo também. Lhe diga sem ti, morro. Vais permitir que ela roube o seu futuro, a sua segurança, como roubou o meu? Ele parou de repente, como se lhe tivessem dado um tiro. Não, nunca. Isso não. Já o está a fazer, gritei. O nascimento dela foi uma fatura que o pai não pôde pagar. A casa dela é um campo de batalha. O que será a seguir? A escola dela? A roupa dela? O namorado dela? Quando é que isto vai parar, Diogo? Quando é que tu vais parar? Aproximou-se de mim, com os olhos a suplicar. Não sei como. Diz-me como. Peço-te. Diz-me o que devo fazer. Era a pergunta que eu esperara ouvir durante anos. E agora que estava ali, suspensa no ar entre nós, soube que não havia uma resposta fácil. Havia apenas um precipício e uma escolha. Tens de escolher, disse eu, e cada palavra pesava uma tonelada. Não é entre ela e eu. É entre a prisão em que vives e a liberdade que poderias ter, entre o filho que sempre foste e o pai que deve ser. Tens de ir à casa dela e dizer-lhe que acabou, que o teu ordenado vai para uma conta nossa, que as tuas decisões são nossas, que a tua vida é aqui, comigo e com a Laura, e que se ela ameaçar morrer, tu chamarás uma ambulância, mas não cederás. O seu rosto descompôs-se em puro terror. Não posso dizer-lhe isso. Não assim. Então, não há nada para falar, disse eu, e a frieza que voltou à minha voz surpreendeu-me até a mim. Podes vir buscar as tuas coisas amanhã, com hora marcada. A Laura e eu continuaremos aqui. Tu podes continuar a viver com a tua mãe, a financiar os seus medos, a ser o seu menino, mas já não serás o meu marido. Estás a pedir-me para me ir embora. A sua voz era um fio. Não te estou a pedir nada. Estou a dar-te a escolher, pela primeira vez na tua vida. Estou a dar-te uma escolha a sério. Eu ou ela. Esta vida ou a que tens. Mas não podes ter as duas. Esse comboio já passou, Diogo, e tu deixaste-o passar. As lágrimas assomaram finalmente aos seus olhos. Não eram lágrimas de raiva, mas de uma dor profunda, de uma compreensão amarga. Olhou na direção do quarto, onde a Laura começava a agitar-se. Olhou para a chávena de chá que eu não lhe oferecera. Olhou para as suas próprias mãos vazias. Preciso de tempo, murmurou. Não o tens, respondi. A Laura e eu não o temos. Amanhã de manhã, mudarei a fechadura outra vez. E desta vez, não te darei a chave. A porta não. Estará trancada até lá. Mas só até lá. Ficou ali, de pé, durante um minuto eterno. Vi a guerra a ser travada no seu interior.
O medo contra o amor. A lealdade doentia contra a possibilidade de uma vida própria. A mãe que o criou contra a mulher que o amou e a filha que ele não conhecia. Finalmente, sem uma palavra, deu meia volta. Caminhou até a porta, abriu-a. Parou um instante com a mão no puxador. Ela não vai morrer, pois não? Perguntou, sem se virar. Não, disse eu, com uma tristeza que me envolvia o coração. Só vai aprender a viver. Como tu terás de aprender? Como eu tive de aprender. Assentiu uma vez e saiu. Fechou a porta atrás de si sem fazer barulho. Um clique. Suave. Não o bater da ira, nem o golpe do desespero. O som de uma rendição. Ou, talvez, de um princípio. Deslizei pela parede até ficar sentada no chão da cozinha. O chá arrefecia na sua chávena. Lá fora, a noite caíra por completo. Cá dentro, o silêncio era tão profundo que podia ouvir o tic-tac do relógio da sala a marcar o tempo que lhe dera. As horas que lhe restavam para decidir se queria continuar a ser o filho da Carmo ou começar a ser o pai da Laura. No dia seguinte, o silêncio era diferente. Não era a paz tensa do pós-batalha, mas a calma carregada de eletricidade que precede a tempestade. Sabia que não tinha acabado. A Carmo não era mulher de se render após uma única derrota. A questão era, como contra-atacaria? A resposta chegou a meio da manhã com um toque de campainha educado, quase tímido. Não era o toque agressivo da Carmo nem o hesitante do Diogo. Espreitei pelo olho mágico. Uma mulher de uns 70 anos, cabelo branco apanhado, num coque impecável, vestida com um fato de saia e casaco bege e um colar de pérolas discreto. Trazia um tupperware numa mão e um álbum de fotografias. Grande, daqueles de capas de pele. Na outra, Rosa, a irmã mais nova da Carmo. A tia Rosa, a sensata da família, a que punha sempre paz nas reuniões, a que mandava postais no Natal. Um sorriso triste e compreensivo desenhava-se nos seus lábios. Suspirei. Isto era de alguma forma pior. Um ataque frontal. Eu podia pará-lo. Isto, a doçura enjoativa, a manipulação com luvas de veludo, era mais difícil. E mais perigoso. Mas não podia deixá-la no patamar. A Rosa nunca fora má para mim. Sempre um comentário carinhoso. Um presente para o bebê antes de nascer. Era a única da família do Diogo que me parecera normal. Abri, mantendo a corrente posta. Olá, tia Rosa. Sofia, querida, disse ela, e a sua voz era suave e melosa. Como estás? Soube. Bem, já imaginas. Trouxe um pouco de cozido para não teres de cozinhar, com a menina e tudo. Obrigada, disse eu, sem me mover. É muito amável. O seu sorriso retesou-se 1 milímetro ao ver que eu não tirava a corrente. Posso entrar? Só um momento, para ver a pequena e para falarmos. Nada mais. A tentação de dizer que não era enorme, mas fechar a porta à Rosa seria, no teatro, familiar, o equivalente a dar uma bofetada a um santo. Dar-lhes-ia razão a eles. A louca, a desnaturada. Respirei fundo e tirei a corrente. Entre. Mas não tenho. Muito tempo. A Laura vai acordar em breve para comer. Claro, claro, não te preocupes. Entrou, deixando um rasto de perfume à lavanda. Antiga. Pousou o tupperware na mesinha da entrada e olhou em redor, como se procurasse sinais de devastação. Estava tudo arrumado, tranquilo. A Laura dormia. No seu Moisés na sala. A Rosa aproximou-se, espreitou, e a sua expressão suavizou-se de verdade. Ai, que preciosidade! É igual ao Diogo em recém-nascido. Uma boneca. Um ponto para ela. Sabia onde pressionar. Convidou-me a sentar. Sentámo-nos frente a frente, o álbum de fotografias entre nós, sobre a mesa de centro, como uma bomba relógio emotiva. Sofia. Filha, começou, entrelaçando as mãos. Vim como amiga, como família. O que se passou ontem foi tremendo. A Carmo está destroçada. O Diogo nem te digo. O pobre não sabe para onde se virar. Eu sei para onde me virar, disse eu, mantendo a voz neutra. Estou aqui. A cuidar da minha filha.
Na minha casa. Claro que é a tua casa, disse ela, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Ninguém discute isso. A Carmo. Bem, a Carmo às vezes é um pouco possessiva, toda a gente sabe, mas tem um coração de ouro, e o que ela fez, ou melhor, o que não fez com o assunto do hospital, foi um mal-entendido tremendo. Não houve mal-entendido, tia Rosa. Ela disse que não tinha dinheiro. Eu tive de pagar. É simples. Mas ela não tinha, meu anjo, insistiu a Rosa, arregalando os olhos. Neste momento, não tem liquidez. Tem as poupanças do Diogo, sim, mas presas num investimento a longo prazo. Não se pode tocar. Ela pensou que tu, com os teus trabalhos, vá lá, que tinhas alguma coisa de lado para estas despesas. Foi um erro de comunicação, nada mais. A raiva, surda e cansada, começou a ferver-me no estômago. Era a mesma história, enfeitada com palavras mais doces. Não eram as poupanças do Diogo. Era o seu, ordenado. O ordenado do meu marido, com o qual deveríamos sustentar a nossa família. Está num investimento em nome dela que não se pode tocar para pagar o nascimento da sua neta. Isso parece-lhe um mal-entendido? A Rosa suspirou. Uma expiração de paciência infinita. Sofia, filha, não vês o todo? A família é um todo. A Carmo é viúva. O Diogo é o seu único filho. Para ela, o seu filho, o seu dinheiro, a sua casa, é tudo o mesmo. É família. Ela não divide as coisas como tu, que és mais moderna. Para ela, o que é de um é de todos, e vice-versa. Então, segundo ela, o que é meu também é de todos, disse eu, apontando à minha volta. Este apartamento, a comida, o meu ordenado, isso é que é a família? Porque a mim não me parece. Parece-me uma burla. Por favor, não digas isso. A Rosa pareceu genuinamente magoada. Olha, trouxe isto, disse, abrindo o álbum de fotografias. Para te lembrares, para nos lembrarmos. Passou as páginas lentamente. Ali estava o Diogo, bebé, nos braços de um homem, que devia ser o seu pai, com um sorriso largo. A Carmo, jovem bonita, a olhar para a câmara com orgulho. Fotos de comunhões, de férias na praia, de natais. História de uma família unida. Depois, fotos mais recentes. O nosso casamento. Eu, radiante, com um vestido que agora me parecia um disfarce. O Diogo a olhar para mim com olhos de amor. E no centro, a Carmo a agarrar as nossas mãos. Mesma foto da sala. Ele ama-te, Sofia, murmurou a Rosa, passando um dedo enrugado sobre a imagem. Ele tem passado muito mal estes dias. Está desfeito. O que ele sente por ti e, agora pela menina, é real. Mas ele tem outra obrigação. Uma que vem de antes. É a mãe dele. É a única que lhe resta. Não lhe peças que a abandone. Partir-lhe ias a alma. Aí estava. A jogada de mestre não era um ataque, era um cerco emocional. Apelar à minha compaixão, ao meu amor pelo homem daquela foto. Usar o meu próprio coração contra mim. Eu não lhe pedi que a abandone, disse eu, e a minha voz tremeu apesar de mim. Pedi-lhe que me escolhesse a mim, a nós, a sua nova família. Pedi-lhe que deixasse de ser apenas um filho e começasse a ser marido e pai. É pedir demais? Mas ele não tem de escolher, exclamou a Rosa, como se explicasse algo. Evidente a uma criança. Há espaço para todos. Com um pouco de compreensão, de diálogo. Olha, eu falei com a Carmo. Ela está disposta a ceder. Ela pode devolver a gestão do dinheiro ao Diogo, aos poucos. E o assunto de viver aqui? Bem, talvez não todos os dias. Mas se ela puder vir ajudar, é a sua neta. Ajudar. A palavra soou como um alarme na minha cabeça. Ajudar era decidir como vestir a Laura. Ajudar era criticar a minha amamentação. Ajudar era tomar a minha casa outra vez, pouco a pouco. Era a mesma história com um embrulho diferente. Não, disse eu, e levantei-me. Não conseguia continuar sentada. Não, tia Rosa. Obrigada, mas não. Não é uma questão de dinheiro ou de horários. É uma questão de respeito, de limites. A Carmo não tem qualquer direito sobre a minha filha.
nem sobre a minha casa. E o Diogo? O Diogo tem de ganhar o direito de estar aqui. Tem de provar que está do nosso lado, não como um mensageiro. A Rosa fechou o álbum lentamente. O seu sorriso amável desvanecera-se, revelando uma expressão de cansaço e uma certa dureza. És muito jovem, Sofia. Muito. Orgulhosa. O orgulho parte muitas coisas. Família, sobretudo. O Diogo ama-te, mas também ama a sua mãe. Se o obrigares a escolher, podes perdê-lo. Queres isso? Queres que a Laura cresça sem pai? Foi um golpe baixo, calculado. E quase funcionou. Quase. Mas então olhei para minha filha a dormir, alheia a tudo, e imaginei o seu futuro. Imaginei a Carmo a decidir a sua escola. Imaginei o Diogo ausente, a perguntar à mãe que presente lhe comprar. Imaginei outra fatura, outro momento importante, outra vez o dinheiro não disponível. Imaginei a minha filha a aprender que o seu pai era um fantasma e a sua avó uma tirana. Crescer sem pai ou crescer com um homem que partilha os seus genes, mas não a sua vida, disse eu, com uma calma que me surpreendeu. Eu prefiro a verdade, por mais dura que seja, a uma mentira confortável. A Rosa assentiu devagar, levantou-se também. Então, não há mais nada a dizer. Lamento, de verdade, pelos três. Fez uma pausa, a olhar para mim. Parecia genuinamente penalizada. Sabes, a Carmo contou-me a sua versão, mas agora, a falar contigo, vejo que há coisas que ela não me disse. O assunto do dinheiro é mais grave do que eu pensava. É a ponta do iceberg, tia Rosa. Sussurrei. Estou a ver, disse ela, e pela primeira vez acreditei que ela via de verdade. Não aprovava o meu método, mas talvez começasse a entender o meu desespero. Pegou na sua mala. Manterei a boca fechada. Não sou mensageira, mas Sofia, conselho de uma velha. O caminho que escolheste é muito solitário. Certifica-te de que a recompensa vale a pena. A minha filha vale a pena, respondi, sem hesitar. Desta vez foi ela que assentiu. Dirigiu-se à porta. Parou. O cozido é de grão A. Sério, não é de lata. Vai fazer-te bem. E foi-se embora. Fechei a porta e encostei-me a ela. Não tinha ganho, não tinha perdido. Tinha resistido. Mas o cansaço era profundo, profundo. O álbum de fotografias continuava aberto na mesa. Na foto, o Diogo olhava para mim com aquela adoração que um dia julguei eterna. Fechei a capa com um baque seco. A campainha voltou a soar meia hora depois. Desta vez, mais insistente. Espreitei. Era um estafeta com um envelope. Assinei. Era de um escritório de advogados. Notificação para Diogo Martins Lopes. A atenção de Sofia Dias. Abri-o com dedos torpes. Era uma citação. A Carmo, através do seu advogado, claro que tinha um, solicitava formalmente a devolução imediata de todos os seus bens pessoais que tinham ficado no apartamento e pedia uma mediação familiar obrigatória pela situação de desamparo e indefensão a que o seu filho e ela tinham sido indevidamente submetidos. Eu não tinha ganho. A guerra simplesmente mudava de campo e agora seria travada, num tribunal. Respirei fundo. Pelo menos ali, as regras estavam escritas, e eu tinha os papéis do meu lado. E pela primeira vez, a determinação de os usar. O envelope do escritório de advogados ardia-me nas mãos. Não era uma surpresa, mas vê-lo, por escrito, com selos e referências legais, transformava a briga de patamar em algo frio, definitivo, desamparo e indefensão. As palavras sobressaíam a negrito. Eu era a vilã, a que desamparava. Encostei-me ao frigorífico, sentindo o zumbido do motor contra as minhas costas. A Laura dormia. O silêncio era tão profundo que conseguia ouvir o bater do meu próprio. Sangue nos ouvidos. O telemóvel vibrou no bolso das calças. Um número desconhecido. Deixei tocar. Voltou a vibrar. O mesmo número. A terceira tentativa, atendi, pronta para despejar uma ladainha ao advogado da Carmo. Sim, disse eu com voz cortante, um silêncio, depois uma respiração entrecortada. Sofia, sou eu.
O Diogo. Número novo. Provavelmente um telemóvel pré-pago, comprado para iludir qualquer bloqueio. A raiva inicial foi substituída por uma fadiga imensa. O que queres? Se é através do teu advogado, já recebi a notificação. Não, isso não vi. Ela fê-lo sem me consultar. Juro-te. A sua voz soava apagada, como se falasse do fundo de um poço. Estou no carro, estacionado, aí perto. Não posso subir, eu sei. Só preciso de ouvir a tua voz. Já a ouviste. Adeus, Diogo. Espera! Quase gritou. Baixou a voz de imediato. Por favor, 5 minutos. Não, desligues. Peço-te. Pela Laura. Usar o nome dela foi um golpe baixo, mas funcionou. Calei-me. Ele interpretou o meu silêncio como um sim e as palavras começaram a sair atropeladas, como se estivessem retidas há dias. Estou a afogar-me, Sofia. Juro. É como se tivesse uma corda ao pescoço e cada vez que tento respirar, ela aperta mais. Ontem à noite, depois de sair daí, fui para a casa dela. Está destroçada, a chorar, a dizer que a matei, que sem mim morre, que sou um desnaturado. E eu olho para ela e sinto que é verdade, que a estou a matar. A sua voz quebrou-se. Mas depois penso em ti, na menina, nos vossos rostos, e sei que, se voltar atrás, estou a matar-vos a vós, a minha família. Não sei o que fazer, não sei por onde sair. Sinto-me preso, como um animal. Escutava sem dizer nada, deixando que o seu desespero preenchesse o vazio da cozinha. Era a mesma canção de sempre, mas desta vez cantava-a sem a orquestra, da sua mãe por trás. Era apenas a sua voz, partida, assustada, e, pela primeira vez, acreditei que talvez, só talvez, ele também visse a jaula. Há sempre uma saída, Diogo, disse eu por fim, e a minha voz soou mais suave do que pretendia. Só tens de te decidir a caminhar na sua direção, mesmo que doa, mesmo que dê medo. Mas, e se ela morrer? A pergunta era um sussurro aterrorizado. A sério, ela, diz a sério. Tem comprimidos para a atenção, às vezes toma a mais para chamar a atenção, diz o médico. Mas e se um dia não for para chamar a atenção? E se for a sério? Conseguiria viver com isso? A chantagem emocional escalara para a ameaça de suicídio. A Carmo não perdia tempo, e o Diogo, em vez de o ver como o que era, uma arma, via-o como uma profecia. Tu não és responsável pela vida dela, Diogo, disse eu com firmeza. És responsável pela tua e pela da tua filha. Se a tua mãe decide magoar-se, é uma decisão dela. Podes chamar o 112, podes procurar ajuda para ela, mas não podes viver a tua vida como um refém. Isso não é amor, é tortura. Eu sei, sussurrou ele. Na minha cabeça, eu sei, mas aqui no peito é como se tivesse um nó. Não consigo respirar. Quero fazer o que está certo. Quero voltar para casa, para a nossa casa. Mas cada vez que abro a boca para lhe dizer, vejo o meu pai no chão da cozinha e a voz paralisa-se-me. Ouviu-se um ruído de fundo no seu telefone, uma voz feminina, distante, mas reconhecível, a chamá-lo com urgência. Diogo, vem! Tenho de ir, disse ele, com um pânico repentino na voz. É a mãe. Aconteceu. Alguma coisa. Diogo, espera. Mas já tinha desligado. Fiquei com o telemóvel colado à orelha, a ouvir o tom de ocupado. Um mau pressentimento frio e pegajoso começou a subir-me pela espinha dorsal, comprimidos para a atenção. Às vezes toma a mais. Não queria preocupar-me, queria pensar que era outro teatro, outra manipulação mais elaborada. Mas a imagem da Carmo, pálida e inconsciente, instalou-se na minha mente e não havia forma de a afastar. Praguejei em voz baixa, praguejei a minha fraqueza, praguejei o laço invisível que, apesar de tudo, me prendia àquele homem e, por extensão, à sua mãe. O tempo passou, lento, espesso. Preparei um biberão,
Mudei a fralda a Laura. Olhei para o telemóvel a cada 30 segundos. Nada. 1 hora, 2. O silêncio. Era pior do que qualquer gritaria. Finalmente, não aguentei mais. Não ia ligar ao Diogo, mas sim a alguém que talvez soubesse de algo sem me julgar. Hesitei. Marquei o número da tia Rosa. Atendeu ao segundo toque. Sofia? A sua voz soava estranhamente apagada, sem o tom meloso habitual. Passa-se alguma coisa, tia Rosa? Perguntei sem rodeios. Um suspiro longo, carregado de peso. Sim, filha. Passa-se. A Carmo teve um desmaio. Um susto grande. O Diogo levou-a para as urgências. O coração deu-me um salto. Era real ou era a encenação perfeita? O que aconteceu? Não sei muito bem. O Diogo disse que a encontrou na sala, muito pálida, a queixar-se de uma dor no peito e que não conseguia respirar. Diz que tinha tomado a medicação para a tensão, mas que talvez se tenha enganado na dose. São coisas da idade, com o desgosto. Deixou a frase no ar, mas a acusação pairava na linha. O desgosto que tu lhe deste. Está grave? Não sei. Estão a fazer-lhe exames no Hospital da Luz. O Diogo está com ela. Combinei de ir lá dentro de um bocado. Fez uma pausa. Sofia. Ele ligou-te, não foi? Antes. Sim. Ele está de rastos. Não escolhes momentos fáceis, rapariga. A velha raiva voltou, limpando qualquer vestígio de preocupação. Eu não escolhi. Nada, tia Rosa. Ela escolheu não nos ajudar. Ele escolheu não a enfrentar. Eu só. Escolhi não continuar a viver assim. Pois, e agora a tua sogra pode estar a morrer num hospital. Espero que a tua escolha te faça feliz. E desligou? A rispidez, a frieza da última frase doeu-me mais do que qualquer gritaria. Deixou-me gelada. E se fosse verdade? E se a Carmo, com o seu coração fraco e o seu orgulho ferido, tivesse tido um ataque real? E se a minha teimosia, a minha recusa em ceder, tivesse desencadeado algo irreversível? Olhei para a Laura, que me olhava com seus olhos escuros, tranquilos. Ela não sabia nada de chantagens, de batalhas legais, de mães asfixiantes. Só sabia de calor, de leite, de sono. Eu era o seu mundo inteiro. E, de repente, esse mundo pareceu-me incrivelmente frágil. Estaria eu a fazer o correto, ou estaria a ser tão egoísta e obstinada como a Carmo, sacrificando o bem-estar de todos no altar do meu orgulho? O Diogo não voltou a ligar. A tarde tornou-se noite. Liguei a televisão, mas não via nada. Cada notificação do telemóvel fazia-me saltar. Até que, finalmente, perto das 10 da noite, uma mensagem do Diogo. Curta, seca, está estável. Ansiedade aguda. Fica em observação. Fico aqui, nada mais. Nem um pedido, nem uma recriminação. Apenas os factos. E aquele fico aqui que pesava como uma laje. Ele tinha escolhido. No momento crítico, tinha escolhido ficar com ela no hospital. Como sempre. O alívio de saber que não era grave misturou-se com uma amargura profunda, corrosiva. Ela, com um ataque de ansiedade, conseguia o que queria. O seu filho de volta, colado à sua cama. Eu, depois de parir a sua neta, ficara sozinha a pagar a fatura. Levantei-me, fui ao quarto da Laura e fiquei a olhá-la a dormir. O seu peito subia e descia com suavidade. Eu era a sua mãe. Tinha de ser forte, tinha de ser a sua rocha. Mas, naquele momento, sentia-me como areia movediça. A dúvida, aquele verme que a Rosa conseguira plantar, começava a roer os alicerces da minha determinação. Estaria eu a condenar a minha filha a crescer sem pai por causa do meu orgulho? Seria a ausência do Diogo um preço justo pela nossa liberdade? Não tinha respostas. Tinha apenas o assobio do vento noturno na janela, o bater tranquilo do coração da minha filha e o peso esmagador de uma escolha que, talvez, já não fosse só minha, mas que o destino e uma mulher velha e astuta, numa cama de hospital, estavam a tomar por mim. A calma que se seguiu à crise do hospital foi a mais suspeita de todas. Durante 3 dias, só silêncio. Nem Carmo, nem Diogo, nem sequer a tia Rosa. Um silêncio.
tão denso que conseguia saborear o medo no ar. Sabia que não se rendiam, estavam a reagrupar-se, e isso dava-me mais medo do que um assalto frontal. Ao quarto dia, o Diogo ligou. A sua voz era plana, desprovida do desespero da última vez. Soava a um homem que tomou uma decisão, ainda que amarga. A mãe saiu do hospital. Está fraca, mas quer falar. Para chegarmos a um acordo a sério. Que tipo de acordo? Perguntei, sem deixar que a esperança, diminuta e tola, se aninhasse no meu peito. Ela está disposta a assinar o que for. Um papel a dizer que o meu ordenado vai para a nossa conta, que ela fica com a pensão dela, que não se meterá nas nossas decisões. Quer ver-te para assinar. Aqui em casa dela, com uma testemunha neutra. Uma testemunha neutra. Soava a armadilha, mas também a rendição. Carmo, a fera, a pedir um parlamento. Podia ser um ardil, ou podia ser que o susto no hospital a tivesse feito ver a possibilidade real de perder o filho para sempre. Irei com o Luiz, disse eu, e será num lugar neutro, o escritório dele, não na casa dela. Houve um silêncio do outro lado, depois um suspiro. Está bem. Amanhã, às 11. Ela aceita. Desliguei e liguei imediatamente ao Luiz. Expliquei-lhe a situação. Pode ser um bom sinal, Sofia, disse ele com cautela. Às vezes, um susto de saúde faz as pessoas reconsiderarem as suas prioridades. Mas não baixemos a guarda. Prepararei um acordo de separação de bens muito claro e um documento de compromisso para a gestão econômica. Embora o mais importante seja o que não se pode pôr num papel, eu sabia. O mais importante era a vontade do Diogo. Estaria ele disposto, de verdade, a cortar o cordão umbilical econômico? Ou estaria apenas a assinar para nos acalmar as duas, com a intenção de continuar a transgredir em segredo? No dia seguinte, no escritório do Luiz, com vista para o Marquês de Pombal, a tensão era um cristal prestes a estalar. A Carmo chegou de braço dado com o Diogo. Parecia mais pequena, mais frágil. Usava um fato simples, sem joias, vistosas. O seu cabelo, embora impecável, tinha alguns fios brancos que antes escondia meticulosamente. Olhou para mim e, em vez de desprezo, vi algo que se parecia com cansaço, com medo, até. Sofia, murmurou com um aceno de cabeça. Carmo, sentámo-nos. O Luiz, no seu papel de mediador, explicou os documentos com uma clareza impecável, um acordo pelo qual a Carmo renunciava a toda a gestão sobre os rendimentos do Diogo. Estes passariam para uma conta conjunta nossa. Ela ficaria com a sua pensão de viuvez e com as poupanças acumuladas até a data que, segundo o inventário que ela própria forneceu de forma suspeitosamente breve, não eram tantas como todos imaginávamos. Em troca, eu retiraria a queixa por tentativa de invasão e permitiria visitas combinadas da Carmo à neta, sempre supervisionadas. Era quase bom demais para ser verdade. A Carmo ouvia, assentindo lentamente. Diogo, ao seu lado, olhava para as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Alguma objeção, senhora Martins? Perguntou o Luiz no final. A Carmo levantou o olhar. Os seus olhos, aqueles olhos claros que me costumavam fulminar, pareciam agora opacos. Não, nenhuma. Fui demasiado possessiva. O susto no hospital fez-me ver que posso perder tudo. O meu filho e a minha neta. Não quero isso. Assinarei. As palavras ditas com aquela voz fraca comoveram-me, apesar de mim mesma. Talvez fosse verdade. Talvez o medo da morte tivesse feito milagres. O Diogo passou-lhe uma caneta. Ela pegou na caneta com a mão um pouco trêmula, aproximou a ponta ao papel, e nesse momento, o meu telemóvel, que tinha no regaço em modo de silêncio, vibrou. Uma notificação do banco, um alerta que eu configurara há semanas quando abri uma conta nova só para a Laura. Movimento superior a 500 euros na conta conjunta associada. O meu coração parou. A conta conjunta, a velha, a que o Diogo supostamente já não usava, da qual ele era cotitular com a Carmo, a que deveria estar vazia
inativa, à espera de ser encerrada. Sem conseguir evitar, desbloqueei o ecrã com dedos que de repente estavam dormentes. Um e-mail do banco. Transferência programada efetuada. 750 euros. De conta PT50. Diogo Martins Lopes. Para conta PT50. Carmo Martins Gomes. Descrição: ajuda mensal. A data da transferência: hoje, esta mesma manhã, 1 hora antes desta reunião. O ar desapareceu da sala. O escritório, com as suas estantes de madeira nobre, as suas vistas soalheiras, tornou-se de repente um cenário grotesco. Ali estava ela, com a sua atuação de dama cansada e arrependida, prestes a assinar a sua renúncia. E ali estava ele, o meu marido, que tinha transferido dinheiro às escondidas na mesma manhã em que ia jurar que nunca mais o faria. Espera, disse eu, e a minha voz soou estranha, metálica. Todos me olharam. Carmo com a caneta suspensa. O Luiz com curiosidade profissional. O Diogo, nos olhos do Diogo, vi como o pânico puro e duro o inundava todo. Ele sabia. Eu tinha-o apanhado. O que se passa, Sofia? Perguntou o Luiz. Não lhe respondi. Não tirei os olhos de cima do Diogo. Estendi-lhe o telemóvel, com o ecrã do e-mail do banco a brilhar sob a luz do escritório. Queres explicar isto, Diogo? Ajuda mensal. Hoje. A Carmo pousou a caneta sobre a mesa. O som foi como um disparo. A sua fragilidade esfumou-se num instante, substituída por uma máscara de indignação. Bem ensaiada. O que estás a insinuar agora? A espiar as nossas contas? Cala-te, gritei-lhe, pela primeira vez na vida, dirigindo-me a ela com um grito seco. Depois, de novo para ele. Tu, fala-me. Prometes aqui, em frente a um advogado, deixar de lhe dar o teu dinheiro e, ao mesmo tempo, programas uma transferência? É isto? Vai ser sempre isto? Mentiras e dinheiro às escondidas? O Diogo tinha empalidecido de tal maneira que parecia prestes a desmaiar. Abriu a boca, mas não saiu nenhum som. Engoliu em seco. Não é. É a última. Juro-te. Era um pagamento pendente de há semanas. Esqueci-me de o cancelar. É automático. Mentes. O grito saiu-me da alma, rasgando a falsa compostura da sala. A descrição é ajuda mensal. Mensal, Diogo. Não é um esquecimento. É um compromisso. O verdadeiro compromisso. O que tens com ela, não comigo. O Luiz pegou no telemóvel, leu rapidamente. A sua expressão de profissional, neutro, endureceu. Isto invalida qualquer acordo que pudessem assinar aqui hoje, Senhor Martins. É má fé. Diogo, querido, não tens de lhe dar explicações, interveio a Carmo, pondo-lhe uma mão no braço. É o teu dinheiro. Podes fazer o que quiseres com ele, mas o Diogo sacudiu a sua mão como se ela o tivesse cuspido. Levantou-se de um salto, a cadeira caindo para trás com um estrondo. Levou as mãos à cabeça, abafando um gemido. Era a imagem da derrota, da esquizofrenia a que a sua vida se reduzira. Não consigo, gritou, e não era claro a qual de nós as duas o dizia. Não. Vem? Não consigo. Se não lhe dou dinheiro, ela fica doente. Deixa de tomar os comprimidos. Chora. Diz-me que a abandono e eu não consigo com esse peso. Não. Sou tão forte como tu, Sofia. Eu não consigo. As suas palavras, cheias de verdadeira angústia, caíram como lajes no silêncio. Não havia maldade nelas. Apenas fraqueza. Uma fraqueza imensa, estrutural, que ia para além do amor ou da lealdade. Era o medo puro, crônico de uma criança, eterna. A Carmo sorriu. Um sorriso pequeno, triste, mas triunfal. Tinha-o, porque o criara para ser assim. Para que o seu amor fosse sinônimo de medo e a sua lealdade, de escravatura. Eu, pelo contrário, já não sentia raiva. Apenas um vazio enorme, limpo, como quando o dentista te arranca um dente podre. Dói, sangra, mas a dor aguda. Vai-se, deixando um espaço estranho, vazio, que dói de outra maneira. A dúvida desapareceu. A Rosa tinha razão numa coisa.
Eu pedira-lhe que escolhesse, e ele, com aquela transferência de 750 euros, acabara de o fazer. Não era capaz de cortar o cordão. Nunca seria. Já está, disse eu, e a minha voz soou surpreendentemente serena. Levantei-me, peguei na minha mala, olhei para o Luís. Não há mais nada a fazer aqui. Por favor, inicie os trâmites da separação com a pensão de alimentos para a Laura. A ação de divórcio pelos motivos que considerar. Já tenho um. Abandono econômico. Da família. Sofia, espera, gritou o Diogo. Mas era um grito sem força, o de um homem que sabe que já perdeu. Não, Diogo, já esperei demasiado. Tu escolheste, e agora eu escolho. Escolho a minha filha. E escolho nunca mais te ver nesta mesa, nem na minha vida, a mentir-me na cara. Adeus. A Carmo tentou dizer algo, mas fiz-lhe um gesto com a mão para que se calasse. Já não importava. Ela ganhara a batalha pelo seu filho, mas perdera a guerra pela sua família. Porque essa família, a que o Diogo e eu poderíamos ter sido, estava agora oficialmente morta. Saí do escritório sem olhar para trás. Na rua, o sol de Lisboa bateu-me em cheio, na cara. Respirei fundo. O ar, pela primeira vez em anos, não cheirava mentiras. Cheirava a liberdade. Era um cheiro agre, doloroso, caro, mas era real e era meu. O tribunal de família e menores cheirava a desinfetante e a desesperança antiga, um cheiro que se me ficou pegado à roupa durante dias. Não houve grandes dramas, não houve gritos nem acusações cruzadas. A Carmo nem sequer veio. O Diogo estava sentado 2 mesas mais à frente, com um advogado de ofício que folheava papéis com desinteresse. Eu, ao lado do Luís, que com o seu fato impecável e a sua pasta de couro era a única parede sólida naquela sala deslavada. O procedimento foi rápido. O nosso caso, com os documentos de propriedade, os extratos bancários, a fatura do hospital e a prova da transferência fraudulenta, era tão claro que até o juiz, um homem de olhar cansado, pareceu acelerar o trâmite com alívio. Decretou-se a regulação provisória das responsabilidades parentais. Pensão de alimentos para a Laura, fixada numa percentagem do ordenado do Diogo, que seria descontada diretamente da sua folha de vencimento. Direito de visita para o pai, fins de semana alternados e uma tarde a meio da semana. O uso da casa de morada de família para mim e a obrigação para o Diogo de fornecer a documentação para a liquidação da comunhão de adquiridos que, dada a nula contribuição econômica durante o casamento, prometia ser outro trâmite. Breve. Algo a acrescentar? Perguntou o juiz, quase como um formalismo. O Diogo levantou-se. O seu fato parecia-lhe largo. Posso dizer algo? O juiz assentiu com um gesto de impaciência. O Diogo não olhou para mim, olhou. Para o juiz, para as suas mãos, para qualquer sítio. Quero que fique registrado, que eu não queria isto. Que lamento muito o que aconteceu e que amo a minha filha. Fica registrado, disse o juiz, fazendo uma anotação. Depois para mim. Requerente? Nada a acrescentar, meritíssimo, disse eu, e a minha voz não tremeu. O martelo caiu, um golpe seco de madeira contra madeira que selou o fim de 6 anos de casamento e o princípio de tudo o resto. Ao sair, no corredor cinzento, o Diogo tentou aproximar-se. Sofia, o Luís, interpôs-se com suavidade. Senhor Martins, todo o contacto a partir de agora deve ser através dos advogados ou nos horários de visita estabelecidos para a menor. Por favor. O Diogo parou, olhou para mim. Nos seus olhos já não havia raiva, nem sequer o desespero de antes. Havia uma resignação profunda, um vazio que metia medo. Assentiu uma vez e deu meia volta, caminhando pelo corredor na direção oposta. Não voltei a vê-lo até a primeira visita. O tempo que, no meio do furacão, parecera congelado, começou a correr de novo, rápido, implacável. O primeiro ano foi um turbilhão de papelada, biberões, noites em branco e silêncios que eram mais ruidosos do que qualquer discussão. A pensão de alimentos chegava pontualmente no dia 5 de cada mês. Era um número numa conta,
a única prova tangível de que o Diogo continuava a existir. As suas visitas eram aos domingos, das 10 às 18, tocava a campainha à hora exata. Eu abria-lhe a porta com a Laura já agasalhada. Ele pegava nela ao colo, com uma ternura desajeitada, como se temesse parti-la. Olá, princesa. Depois, para mim, com um murmúrio. Olá, tudo bem? Sim. Tenho o biberão preparado e uma muda de roupa na mala. Obrigado. E iam dar um passeio ao parque, tomar algo. Numa esplanada, à casa da Carmo. Eu sabia, embora ele não o dissesse. Às 18 em ponto, a campainha soava de novo. Devolvia-me a Laura, às vezes a dormir, às vezes inquieta. Como correu? Bem, bebeu todo o biberão. Dormiu a sesta. Obrigada. De nada. Até o próximo domingo. Até domingo. Essa era a nossa nova liturgia. Cortês, estéril, devastadora. Numa dessas entregas, num domingo de chuva, ele ficou um momento sob o umbral da porta com a Laura a dormir sobre o seu ombro. Ela. A mãe pergunta muito por ela. Quer saber se poderia, alguma vez. Não. Cortei-o, sem deixar que terminasse a frase. O acordo é claro. As visitas são contigo. Ela não está incluída e não estará. Ele baixou a cabeça. Eu sei. Só te estava a dizer. Às vezes ela está muito triste. Eu também estou triste, Diogo, disse eu, e a simplicidade da declaração deixou-nos aos dois sem ar. Mas algumas tristezas são uma escolha, outras são uma consequência. Aprendemos a viver com elas. Ele assentiu, sem levantar o olhar. Deu meia volta e desceu pelas escadas, talvez para não partilhar o elevador comigo, talvez para chorar onde eu não o visse. Um dia, meses depois, encontrei a tia Rosa no mercado de arroios. Vinha, carregada com o seu cesto. Vimo-nos ao mesmo tempo. Hesitamos. Depois, ela aproximou-se. Olá, Sofia. Como estás? E a menina? Muito bem, obrigada. A crescer. Ainda bem. Fez uma pausa. O seu olhar era franco, sem a melosidade de antes. A Carmo não está bem. Fisicamente, sim. Mas por dentro está amargurada. O Diogo vive com ela, mas é como um fantasma. Vai trabalhar, vem, janta em silêncio, fecha-se no quarto. Não falam. Não é o filho que ela queria ter ao seu lado. É um inquilino triste. Não soube o que dizer. Lamento. Não lamentava. É culpa sua, talvez. Mas já. Não importa. O Diogo está bem? Perguntei, e surpreendi-me que a pergunta ainda me saísse. A Rosa sorriu, um sorriso cheio de uma pena imensa. Tu que achas? Perdeu o casamento. Vê a filha 4 dias por mês e vive com uma mulher a quem não perdoa, mas de quem não consegue escapar. Não, querida, não está bem, mas está vivo, e isso para ele às vezes parece que é suficiente. Assentiu, deu-me um toquezinho no braço e perdeu-se entre as bancas de legumes. Soube que era a última vez que falaria deles com alguém que os conhecia. O círculo fechava-se. Hoje faz 1 ano e 1 mês da sentença. A Laura dá os seus primeiros passos, cambaleando como um pequeno bêbado, rindo sem motivo. Tenho mais trabalho, tive, de reorganizar tudo, aprender a ser mãe, pai, contabilista e animadora ao mesmo tempo. Há dias em que o cansaço me dobra os joelhos e choro no duche, abafando o som para não a assustar. Mas depois ela vem, agarra-se à minha perna, olha para mim com aqueles olhos que são os do Diogo, mas com a minha determinação, e o mundo volta ao seu lugar. Às vezes, à noite, quando tudo está em silêncio, penso nas outras vidas que poderia ter tido. A vida em que o Diogo encontrou a coragem, a vida em que a Carmo foi apenas uma sogra complicada, não uma carcereira. A vida em que a minha filha tinha o seu pai todas as manhãs. Mas essas vidas são fantasmas. A única coisa real é esta: o chão de madeira que eu varro sozinha, o leite que deito no biberão que preparo sozinha, o riso que enche este apartamento que é meu, só meu, e dela. O Diogo continua a vir aos domingos. Às vezes, pergunto-me se, com o tempo, essa dor se suavizará,
se poderemos falar de algo mais do que da rotina da Laura. Não. Sei, e já não espero nada. Aprendi que a expectativa é a mãe de todas as desilusões. O que sei é isto. Quando mudei aquela fechadura, não os tranquei. Apenas a eles fora. Tranquei-me a mim dentro. Dentro de um mundo mais pequeno, mais duro, infinitamente mais solitário. Mas também, pela primeira vez, dentro de um mundo verdadeiro, onde as chaves as tenho eu, onde as faturas as pago eu, onde o medo, embora por vezes me visite, já não é o dono da casa. Apenas um fantasma que se dissipa com a primeira luz do dia e com o riso claro da minha filha, que corre pelo corredor como se o mundo inteiro fosse seu. E aqui, dentro destas paredes que são só nossas, ele é. A chuva fina de Lisboa embaciava os vidros do café da praça. Da minha mesa, via a Laura, já com 5 anos, a saltar numa poça com as suas botas de borracha, amarelas, rindo enquanto o Diogo, agachado sob um guarda-chuva preto demasiado, pequeno para os dois, tentava secar-lhe as mãos com um guardanapo. A cena tinha a textura de um postal alheio, bonito, tranquilo e radicalmente separado de mim. O empregado deixou o galão à minha frente. Do outro lado da mesa, a tia Rosa mexia o seu chá de camomila. Tinha envelhecido, os seus movimentos eram mais lentos, as suas pérolas pareciam maiores contra a sua pele, mais translúcida. Obrigada por teres vindo, disse ela, sem rodeios. Disse que era importante. Para mim, pelo menos. Pousou a colher e olhou-me diretamente. A Carmo está doente, Sofia. A sério, desta vez não é ansiedade, é o coração. Os médicos falam de uma intervenção delicada. Probabilidade média, dizem, na idade dela. A notícia não me provocou nenhum sobressalto, nem alívio, nem pesar. Era um dado, como a previsão do tempo. Lamento, disse eu, porque era o que se esperava. Ela quer ver a Laura. Antes da operação, só uma vez, 5 minutos com o Diogo. Presente, em casa dela. Seria a primeira e a última vez. Não, repeti, com a mesma tranquilidade com que se recusa um terceiro pacote de açúcar. A Rosa suspirou, mas não pareceu surpreendida. Ela não vai tentar nada, Sofia. Não tem forças. Só quer ver aquilo a que renunciou. A única coisa bonita que saiu de todo este desastre. Olhei pela janela. O Diogo levantara a Laura nos braços, fazendo-a girar sob a chuva miudinha. O seu riso inconfundível chegou abafado pelo vidro. Ela era feliz naqueles momentos, limitados, combinados, mas genuínos. O Diogo era um bom pai de fim de semana, atento, presente. Talvez a sobrecompensar com açúcar e brinquedos à ausência dos outros 5 dias. Tínhamos encontrado um equilíbrio, frágil, mas funcional. Ele, na sua vida com a Carmo, cada vez mais silenciosa, mais amarga, segundo os poucos comentários soltos da tia Rosa. Eu, na minha, com a minha pequena agência de design que começava a caminhar, com as noites de contos e as manhãs de correria para a escola. Ela renunciou a ela no dia em que escolheu que o medo dela de ficar sozinha era um tago. Mais importante do que o bem-estar do seu filho e da sua neta, disse eu, voltando o olhar para a Rosa. Eu não lhe devo esta paz, e a Laura não lhe devo esta recordação. Para quê? Para que uma mulher moribunda descarregue a sua consciência? Não. A consciência dela é assunto dela. A Rosa assentiu lentamente, bebeu um gole de chá. Sempre foste a mais forte de todos, mesmo quando parecias a mais cruel. Eu no fim entendi. Demasiado. Tarde, mas entendi. Tenho passado estes anos a ir vê-la, e cada vez a casa cheira mais a farmácia e a rancor. O Diogo está lá, mas é como um móvel caro e triste. Ela ganhou. Tem-no todo o dia, todos os dias, e é a pessoa mais sozinha e mais amargurada que conheço. É justiça poética, suponho. Não acredito em justiça poética, disse eu, só em consequências, pois as consequências são um filho de 55 anos que não sabe estrelar um ovo e uma nora a quem nunca mais dirigirá a palavra. Um triunfo. Pírrico. A Rosa tirou um pequeno envelope da mala e fê-lo deslizar pela mesa.
É para a Laura. Não é dinheiro. É o anel da minha irmã mais nova, a que morreu em criança. A Carmo deu-mo há anos. Não quer que fique em casa dela, diz. Diz que é a única coisa que lhe restava de quando era feliz, para que a Laura o tenha um dia. Olhei para o envelope, mas não lhe toquei. Pode dá-lo ao Diogo. Ele dar-lhe? Laura, quando for mais velha, se quiser, preferia que o tivesses tu, para que saibas que não é uma tática, é um gesto de rendição total. A Rosa levantou-se, um pouco irta. Não te pedirei mais nada. Obrigada por me ouvires e por criares essa menina tão bem. Vê-se que é feliz. Olhou uma última vez pela janela para a Laura, que agora se pendurava no braço do Diogo, a baloiçar. Um sorriso triste escapou-se-lhe. Depois, deu meia volta e foi-se embora, misturando-se com as pessoas da praça sob o seu guarda-chuva. Transparente. Deixei o envelope na mesa. Não o abri. Não podia abri-lo. Era como se contivesse. Não uma joia, mas as cinzas de um naufrágio. Minutos depois, o Diogo e a Laura entraram no café, sorrindo, trazendo o cheiro. A chuva e a rua. Mamã, vimos um cãozinho com botas, gritou a Laura, correndo. Para mim. Com botas? Perguntei, abraçando-a, sentindo a sua bochecha fria contra a minha. Um rafeiro pequeno, esclareceu o Diogo, deixando o guarda-chuva a pingar junto. A porta. Aproximou-se, viu o envelope, viu as duas chávenas. O seu olhar encontrou o meu e uma compreensão instantânea, dolorosa. Passou pelos seus olhos. Ele sabia. Sabia o tempo todo. Tudo bem? Perguntou, num tom que não era só por formalidade. Sim, disse eu, metendo o envelope na minha mala sem olhar para ele. Tudo. Bem. Ele assentiu. Não perguntou mais. Essa era a nossa nova fronteira. Não pisar o terreno do outro. A sua mãe, a sua doença, a sua casa eram o seu país. Eu tinha o meu. Bem, pequenina, dá um beijo à mamã. Temos de ir, que a avó está à nossa espera. Para almoçar, disse o Diogo, e a sua voz só fraquejou um instante na palavra. Avó. A Laura deu-me um beijo sonoro. Adeus, mamã. Gosto de ti. Eu também gosto de ti, meu amor. Porta-te bem. Vi-a dar a mão ao Diogo grande e segura e sair. Ele virou-se um momento na porta. Não disse nada. Apenas um gesto leve, quase um aceno de cabeça. Depois, desapareceram na chuva cinzenta. Paguei a conta. Saí para a praça. A chuva cessara, deixando um céu lavado. De um azul pálido e frio. Respirei fundo. O envelope pesava na minha mala, um peso pequeno e denso. Não era um perdão, não era uma ponte, era uma relíquia de uma guerra acabada. Talvez, com o tempo, o desse a Laura. Contar-lhe-ia uma história sobre uma avó que teve muito medo e que, por causa desse medo, perdeu a oportunidade de conhecer a menina mais maravilhosa do mundo. Ou talvez não. Talvez o guardasse como se guardam as coisas que já não doem, mas que marcam o lugar onde uma vez esteve a ferida. Uma prova de que sobrevivi, de que, contra ventos e marés, contra chantagens e desmaios e portas fechadas, conseguira construir algo meu, algo real, algo que, como o céu depois da chuva, embora frio, estava limpo e era suficiente. O anel vivia no fundo do meu porta-joias, dentro do seu envelope de papel vegetal já enrugado. Uma pequena caixa de prata baça com uma pedra azul, tão pálida que quase parecia de vidro. Não era valioso, mas pesava. Tirava-o as pesava. Vezes, girava-o entre os dedos sob a luz do candeeiro da minha mesinha de cabeceira e voltava a guardá-lo. Não era para mim. Também ainda não era para a Laura. Era uma testemunha muda de uma história que eu ainda não sabia como contar. A operação da Carmo foi um sucesso técnico. O seu coração, reparado com estentes, boa cirurgia, continuou a bater. Mas algo mais dentro dela, segundo me contou a tia Rosa numa das nossas raras e breves chamadas, não recuperou. Ela tornou-se mais pequena, Sofia. Quase não fala. Olha pela janela. O Diogo leva-lhe a comida, a cama. É como cuidar de um pássaro com a asa partida que já não quer voar.
O Diogo, nas nossas entregas de domingo, parecia cada vez mais esbatido, como uma fotografia exposta demasiado tempo ao sol. Cumpria, brincava com a Laura, levava-a ao cinema, ao jardim zoológico, mas havia uma névoa nos seus olhos, uma distância que não era de raiva, mas de um esgotamento tão profundo que apagara até a faísca da culpa. As nossas conversas reduziram-se ao mínimo indispensável. Olá, adeus, tem tosse, obrigado. Eram os ecos de um diálogo que morrera há muito tempo, até que chegou o dia da pergunta. A Laura tinha 7 anos. Estávamos no sofá, num domingo à noite, depois do banho, a ver desenhos animados. De repente, sem tirar os olhos do ecrã, disse: Mamã, por que é que não vivemos todos juntos? Papá, tu e eu. Como os pais da Martina. O coração encolheu-se-me. Sabia que chegaria. Tinha me preparado para ela, mas nenhuma preparação te imuniza contra a dor clara e lógica da tua filha. Querida, rodeei-a com o braço. O papai e eu gostamos muito um do outro, mas de uma maneira diferente. Gostamos como teus pais, que te adoram, mas não. Conseguíamos ser felizes a viver todos na mesma casa. Discutíamos muito. E não. É bom uma menina crescer numa casa onde os pais não são felizes juntos. Ela assentiu, séria, a processar a informação. Discutiam por causa da avó. Carmo, o segundo golpe foi mais seco. Por que dizes isso? Porque o papá fica triste quando fala dela, e tu nunca queres falar dela. E uma vez, quando fui à casa da avó. Disse-o sem ênfase, como quem diz à loja. Ela tinha uma fotografia tua, mas estava virada para baixo. Eu pus direita, ela disse-me para não tocar. Um frio percorreu-me as costas. A Carmo, mesmo na sua clausura, mantinha a sua guerra privada. E a minha filha, com a lucidez impiedosa das crianças, via tudo. A avó Carmo e eu não nos damos bem. Às vezes, os adultos têm problemas que não sabem resolver. Mas isso não tem nada a ver contigo. Ela é tua avó e o teu papá. Gosta muito dela. E tu podes gostar dela também, se quiseres. Não muito, disse a Laura, com uma franqueza absoluta. É velha e está sempre zangada e cheira a remédios. Tenho um bocado de pena do papá quando está com ela. Aí estava, a verdade, pura e sem filtros, a sair da boca da minha filha. Não. Havia rancor nas suas palavras, apenas observação e uma compaixão instintiva, pelo seu pai que me apertou o coração. O papá faz o que acha que deve fazer, disse eu, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes, gostar muito de alguém faz-nos ficar ao lado dessa pessoa, mesmo quando é difícil. Como tu comigo, disse ela, sorrindo, e aninhou-se contra mim. Exato, meu amor. Como eu contigo. A pergunta ficou ali, a flutuar. Respondida, mas não resolvida. E eu soube que, mais cedo ou mais tarde, ela precisaria de mais. Precisaria de uma história. Não, a história completa, cheia de traições e faturas de hospital e chantagens. Ainda não, mas sim uma versão que desse sentido à sua realidade. E nessa história, o Anel da Pedra Azul poderia ser talvez um objeto mágico, um símbolo de um amor que existiu, de uma família que poderia ter sido e não foi. Uma ponte, não para a Carmo, mas para a parte do seu pai que ficou presa naquele amor. Um mês depois a tia Rosa morreu. Um infarte rápido, dizem, enquanto dormia. A notícia foi-me dada pelo Diogo, por telefone. A sua voz era plana, sem lágrimas. O funeral é na quinta-feira. Não espero que venhas. Só te estava a dizer. Ela sempre gostou muito de ti. A sério. Fui. Não pela Carmo que estaria lá, nem pelo Diogo. Fui pela Rosa. Por aquela mulher que, no meio do furacão, tentou mediar com as ferramentas erradas, mas com uma intenção que, no fim, se revelou genuína. Fui porque, de alguma maneira, era o último laço com aquele passado, e eu precisava de o ver enterrado. A capela estava meio vazia. Vi a Carmo de longe, na primeira fila, pequena e, encolhida, apoiada no braço do Diogo, que parecia um pilar de pedra. Ele viu-me entrar. Os nossos olhares encontraram-se por um segundo, e no dele não havia recriminação,
Apenas um assentimento cansado. Sentei-me ao fundo. O ritual foi breve. Ao sair, sob um sol inesperadamente cru, o Diogo separou-se da Carmo, que foi acompanhada por uma vizinha, e aproximou-se de mim. Usava o fato preto. Ficava-lhe largo. Obrigado por teres vindo, disse ele. Era o mínimo. Tinha-lhe apreço. Ela a ti também. Fez uma pausa, olhando para o chão, depois para mim. Ah, mãe. A operação correu bem, mas isto deitou-a abaixo. Era a sua única irmã. Seu único. Tudo. Não soube o que dizer. Lamento continuava a não ser verdade. Assenti. Sofia. A sua voz baixou para um sussurro. A Laura perguntou-me no outro dia, por que não vivíamos juntos? Sim, a mim também. O quê? O que lhe disseste? Disse-lhe a verdade. Que não éramos felizes juntos, que discutíamos. Ele fechou os olhos por um momento, como se uma dor súbita o atravessasse. Uma menina muito inteligente. Abriu os olhos. Havia algo de novo neles. Não era clareza, mas a fadiga extrema que chega quando já não resta força nem para a mentira. Eu disse-lhe que tinha sido um mau marido para ti, que não soube cuidar de ti e que por isso vivíamos separados. As suas palavras, simples e carregadas de uma culpa já inútil, deixaram-me sem ar. Era a primeira vez que ele assumia a sua parte, sem desculpas, sem a sombra da sua mãe por trás. Não era uma reclamação, era um epitáfio. Foi mais complicado do que isso, Diogo. Sim, mas no fim, resume-se a isso, não é? Não soube cuidar de ti. Respirou, fundo. Não quero que ela pense que o amor é isso, que é ficar ao lado de alguém, por obrigação, mesmo que magoe toda a gente. Quero que ela saiba que o que tu fizeste foi o corajoso, o correto. Pela primeira vez em anos, senti que ele me falava a mim, não ao fantasma da sua mulher, não à mãe da sua filha, a Sofia, a mulher que um dia amou e que não soube proteger. E nesse reconhecimento tardio, houve uma espécie de paz. Agre, triste, mas paz, finalmente. Ela saberá, disse eu, e a minha voz soou áspera. Quando for mais velha, entenderá. Aquele envelope. O que a Rosa te deu? Ele lembrava-se. É um anel, não é? Sim. Guarda-o. Ou deita-o fora, como quiseres. Mas não o deis à mãe. Já não. Já não. Merece nenhum gesto. Quase cuspiu as últimas palavras, e nelas havia mais dor do que ódio. A dor de quem finalmente vê a corrente que o prende, mas continua demasiado fraco para a quebrar. Diogo, chamou a vizinha, apontando para o carro funerário. Tenho de ir. Deu meia volta, depois virou-se uma vez mais. No domingo posso chegar um pouco mais cedo para te ajudar com as coisas da escola. Sei que tens aquela reunião de trabalho. Era uma desculpa trivial, mas era uma oferta, uma tentativa de ser, dentro dos limites estreitíssimos que nos restavam, um pouco melhor, um pouco mais presente. Sim, disse eu. Podes vir às 9. Assentiu e foi-se embora, caminhando na direção onde a sua mãe, pequena e de preto, o esperava como um corvo famélico. Eu fiquei ali, sob o sol, com o eco das suas palavras e o peso do anel no bolso. Não era um final feliz, não era uma reconciliação, mas era talvez o princípio de uma trégua. Não entre ele e eu, mas entre o passado e o presente. E talvez, só talvez, fosse o terreno suficiente para que a Laura construísse o seu futuro, sem ter de carregar com todas as nossas ruínas, apenas com algumas, as inevitáveis, as que, com o tempo, aprenderia a usar como alicerces para algo, se